Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um vírus muito conhecido por todos nós, até chegar o coronavírus, né? Acredito que era um dos vírus que nós mais conhecíamos e mais ouvíamos falar, que é o vírus da influenza, o vírus da gripe. Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse vírus influenza. O vírus influenza, ele pertence à família Otomyxaviridae. É uma família bem ampla, tá? Não existe somente vírus influenza nessa família. Mas o que nos interessa é o influenza e por isso não vou entrar nos outros vírus dessa família. Nós temos aí três tipos de vírus influenza. O influenza A, que tem diversos subtipos, o influenza B e o influenza C. O que mais causa epidemia é o influenza A. Então, lembrando um pouquinho de história, o influenza A é o vírus H1N1, que provavelmente vocês já ouviram falar como H1N1. Ele também foi responsável pela gripe espanhola, o H1N1, que foi o vírus que causou uma pandemia extremamente grande, matou 50 milhões de pessoas no mundo. O vírus influenza B, ele também causa bastante epidemias, e o influenza C, ele não é tão pandêmico, tão epidêmico, ele é mais regional. Então, geralmente, quando ele causa alguma epidemia, é naquela região, ele não tem tanta disseminação quanto o influenza A e o influenza B. Em relação à morfologia do vírus influenza, nós temos que ele é um vírus esférico que apresenta núcleo capsídeo de simetria helicoidal, com RNA de fita simples, com polaridade negativa, e o vírus A e B apresentam 8 segmentos de ácidos nucleicos, enquanto o vírus C apresenta 7 segmentos desses ácidos nucleicos, que são extremamente importantes para a replicação viral. O vírus ele apresenta um envelope lipoproteico. Esse envelope apresenta espículas do tipo Na e do tipo Ha. As espículas do tipo Ha são glicoproteínas que estão integradas à membrana e são chamadas de hemaglutinina. E as espículas do tipo Na são chamadas de neuraminase e são enzimas destruidoras de receptores, vão estar aí envolvidas juntamente com o HA na ligação da célula com o vírus, né? Da fusão e neutralização da célula com esse vírus. Então, ele é extremamente importante. Por causa da presença de Na e HA, nosso vírus ele passa a ser HN, por isso H1N1. H vem da hemaglutina e N da neuraminidase. Não existe só H1N1, pessoal, existem diversos tipos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles também, mas só para vocês saberem de onde vem esse nome H1N1. O vírus influenza, ele aglutina a hemácia tanto das aves quanto dos animais. Como que ele aglutina? A partir do momento que nós temos a absorção do vírus através dos receptores específicos que estão na superfície da hemácia, a Na, que é a neuraminidase, destrói os receptores dessa hemácia para que o vírus seja liberado da hemácia. Então, para libertar, digamos assim, as partículas virais. E por isso, pessoas que acabam contraindo esse vírus vão ter uma diminuição bem grande de hemácias no sangue, porque elas acabam sendo bastante destruídas. Então, muitas vezes o vírus influenza, como é um vírus da gripe, vocês sabem,
vai trazer uma dificuldade em respirar, então já vai ter uma dificuldade em oxigenar o sangue, e quando nós temos destruição da hemácia, piorou, né? Porque daí vai ter uma dificuldade maior aí para esse oxigênio ser enviado até o sangue, né? Até o tecido, me desculpe. Mas assim, o vírus influenza não é uma doença muito sistêmica. Ele vai atuar mais no sistema respiratório. Dificilmente ele acaba sendo uma doença que vai atingir as hemácias, que vai atingir outros órgãos, tá? Então, é uma doença mais localizada. A disseminação da doença é através das gotículas contaminadas, também do contato com objetos contaminados e o contato com mãos contaminadas. Em relação ao isolamento, quando precisa se isolar esse vírus, o melhor é trato respiratório superior e inferior, melhores regiões. Em relação à sua replicação, a maior quantidade de replicação, a maior replicação, ela vai acontecer 48 horas após a infecção. E depois nós temos um declínio nessa replicação e ela começa a ser esse vírus, né, começa a se replicar mais lentamente. Nós temos que a produção do vírus diminui muito após o 8º dia, de 6 a 8 dias, então ocorre uma diminuição nessa produção e o nosso organismo ele começa a se defender do vírus, né? Então, muitas vezes, com 15 dias, a pessoa já elimina o vírus do organismo. Depende, é claro, do sistema imunológico da pessoa. Nós temos, como eu falei para vocês, que a disseminação sistêmica ela é limitada, principalmente por causa disso aqui, ó. A liberação ocorre para a superfície apical da célula. Então, o que acontece? O vírus ele vai se replicar, né, vai se reproduzir na célula e vai ser enviado novamente para o trato respiratório. Ele não é enviado para a parte sistêmica, e sim para o trato respiratório. Isso faz com que a disseminação sistêmica seja limitada. A doença ela pode variar muito desde subclínica, sem sintomas, até uma pneumonia, depende muito da pessoa. Normalmente começa com uma traqueobronquite. E na doença leve nós vamos ter dor de cabeça, arrepio, tosse, febre alta, mialgia, mal-estar, anorexia, obstrução nasal, rinorreia, espirro, inflamação da faringe, uma gripe, né, pessoal? Como uma gripe normal. Em crianças, nós podemos ter otite média, que é a inflamação no ouvido, também laringotraqueobronquite, que nós conhecemos e era muito conhecida como croup antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, e miosite. Nós podemos, então, ter uma lesão primária, isso uma doença bem leve, tá? Uma lesão primária, onde causa lesão ciliar e do segmento superior e médio, com destruição de células e descamação da mucosa superficial do trato respiratório. Mas a partir do 4º dia, essa lesão ela já começa a ser regenerada. Então, o epitélio ele se regenera e em 15 dias aproximadamente, a pessoa já tem uma recuperação total da doença. Nos casos graves, o processo infeccioso vai, então, estar presente também no segmento inferior do trato respiratório. Nós vamos observar lesões anatomopatológicas da pneumonia, onde nós temos presença de edema, hemorragia da mucosa da traqueia, do brônquio e também dos espaços interalveolares. Nós temos a destruição do epitélio ciliado da traqueia, do brônquio e dos bronquíolos. E o que quer dizer isso, né?
falar um pouquinho de fisiologia. E os cílios presentes nos brônquios, bronquíolos, eles são responsáveis por eliminar, retirar o muco da região. Então, ele faz com que o muco seja enviado até a garganta, para que a gente jogue fora ou até mesmo degluta, digamos assim. Então, isso é o que acontece normalmente. Se nós não tivermos os cílios, não tem essa movimentação do muco. O muco acaba acumulando na região, a troca gasosa fica difícil de ocorrer, porque tem grande quantidade de muco, e também nós temos uma grande propensão à proliferação bacteriana, porque o muco está presente nessa região. Então, a bactéria se aproveita e acaba causando uma infecção secundária. Nós temos diversas bactérias que acabam se aproveitando, principalmente Staphylococcus, Streptococcus e hemófilos. Tá? Então, são os principais responsáveis por causar infecção bacteriana nessa região. E a resposta imunológica? Então, o organismo ele produz anticorpo contra hemaglutina H e também neuraminidase. Aqui, pessoal, prestem bem atenção. Ele produz anticorpo contra outras proteínas, contra outras regiões do vírus. Porém, as únicas que têm ação contra o vírus são esses dois anticorpos, anti-HA e anti-NA. O anti-HA vai neutralizar a infectividade do vírus. Então, ela não vai deixar o vírus infectar o organismo. A anti-NA vai restringir a disseminação do vírus no trato respiratório, diminuindo a gravidade e também a capacidade de transmissão desse vírus. E nós temos também, como resposta imune, a imunidade celular. Então, os linfócitos citotóxicos vão lisar as células que estão infectadas. Então, são esses três tipos de resposta que o nosso organismo acaba tendo contra o vírus influenza. Aqui eu coloquei uma representação gráfica demonstrando a produção de imunidade e também a magnitude da doença. Nós levamos mais ou menos 5 dias para produzir anticorpo contra a influenza, né? Começar a produzir esse anticorpo. Então, a infecção geralmente está bem alta e acaba diminuindo. Lembra que eu falei para vocês que nas primeiras 24 horas até 6 dias é quando o vírus tem uma alta replicação. Daí ele diminui essa replicação, a imunidade vai sendo gerada, os anticorpos são gerados e conseguem combater a doença. É claro que depende muito de cada indivíduo. Pode ser que não tenha produção de anticorpo, pode ser que o vírus se adaptou bem e continua tendo uma alta replicação. Depende de cada um, digamos assim. Vamos falar um pouquinho da epidemiologia de cada um desses vírus. Vamos começar falando do vírus influenza A, que é um dos responsáveis aí por algumas pandemias globais. Então, esse vírus ele foi primeiramente derivado de ave. Por isso, muitas vezes a gente ouviu falar de gripe aviária. Também já ouviu falar de gripe suína. É o mesmo vírus, pessoal. Só que ele sofreu algumas modificações. Ele pode ter sofrido primeira modificação da ave para o ser humano, daí o ser humano passa para a ave de novo, daí a ave passa para o ser humano, e então o ser humano passa para o porco modifica, o vírus passa para o ser humano. Tem essa interligação, digamos assim. Mas tanto o vírus da gripe aviária quanto o vírus da gripe suína são vírus, me desculpem, do tipo influenza A. Então, o período de incubação desse vírus leva de 1 a 3 dias. E esse vírus ele tem uma característica extremamente interessante. Ele sofre mutações
pontuais no gene HA e NA. E aqui, ó, que está o pulo do gato do vírus, digamos assim. Porque como ele sofre muita mutação no HA e no NA, nós vamos ter uma modificação nesse vírus. E ele acaba sofrendo mutação e acaba contaminando pessoas que já foram contaminadas por outros vírus influenza A. A partir do momento que ele sofre a mutação, ele está um pouquinho diferente, digamos assim. Lembra que eu falei para vocês que o vírus, que o nosso organismo, ele produzia anticorpo anti-HA e anti-NA? A partir do momento que nós temos mutações no HA e no NA, nós vamos ter alteração no vírus, o nosso organismo não reconhece esse vírus ainda, não produz o anticorpo para ele e ele acaba infectando o nosso corpo. Então, nós não neutralizamos ele porque teve modificação na composição do HA e do NA. Então, essas mutações, geralmente, elas resultam em substituições de aminoácido nos sítios antigênicos dessas proteínas, e isso faz com que o organismo não reconheça este patógeno, não neutralize com os anticorpos que nós já temos. Para vocês terem uma ideia aqui do vírus da influenza A, nós temos o H1N1, que existem diversos tipos, tá, pessoal, de H1N1 com mutações. Nós temos o vírus H2N2 e H3N2, são todos influenza A. E são os mais comuns, provavelmente tenham outros milhares, né, por causa dessas mutações também. Já o influenza B, nós temos um período de incubação de 1 a 4 dias e ele também sofre mutações nos genes HA e NA, mas é uma mutação mais gradual, então demora mais para ter essa mutação. Já o influenza C, ele tem um período de incubação de até 5 dias, de 1 a 5 dias, digamos assim, e tem uma mutação estável, ou seja, a mutação não ocorre no HA e no NA, é muito difícil ocorrer essa mutação. E a infecção pelo vírus influenza C é mais branda. Tanto o influenza B quanto o C são vírus de epidemias locais. Então, não causaram ainda nenhuma epidemia global. Pode ser que sofram mutações e que acabem causando um dia, mas até o momento nós não temos nenhuma epidemia global devido a esses dois vírus. Já o influenza, né, como eu falei para vocês, tem vários. O principal deles foi a gripe suína não, foi a pandemia, né, que eu tô falando. A principal delas foi a pandemia espanhola, mas o H2N2, por exemplo, causou aquela gripe asiática, vocês devem lembrar, né, que não foi há tanto tempo assim, também vírus influenza A. Por causa dessa grande mutação que o vírus influenza tem, para vocês terem uma ideia, a OMS mantém 136 centros nacionais de influenza. Esses 136 centros estão distribuídos em 106 países e eles vão ser centros responsáveis por isolar constantemente vírus de animais e também vírus que acometeram humanos, né, vírus influenza, fique bem claro, para identificar os potenciais emergentes e os potenciais vírus que podem causar pandemia. Então, assim, tem um estudo muito voltado para influenza, até porque a partir desse estudo de isolamento, nós conseguimos fabricar vacinas muito mais apropriadas. Então, né, a gente vai falar um pouco melhor sobre a vacina,
Mas vocês sabem que nós tomamos vacina da gripe, digamos assim, todo ano. Por que, que nós tomamos, ou por que, que tem todo ano vacina da gripe? Por causa dessas modificações que o vírus sofre e que podem causar uma pandemia. Então, isso ocorre por causa desses centros nacionais de influenza, onde eles pesquisam potenciais emergentes de pandemia e acabam produzindo uma vacina já com aquele vírus, tentando conter uma pandemia, uma nova pandemia de influenza. No Brasil, esses centros de pandemia ficam em São Paulo, Belém do Pará e Rio de Janeiro. Em São Paulo é o Instituto Adolfo Lutz, Belém do Pará é o Instituto Evandro Chagas e no Rio de Janeiro é o Instituto Oswaldo Cruz. O diagnóstico laboratorial pode acontecer através de exame direto, onde observamos as células epiteliais das vias respiratórias e fazemos o teste por imunofluorescência. Podemos também fazer identificação por antígeno NP, onde utilizamos ensaios imunoenzimáticos. São testes bem rápidos, esse de identificação de antígeno, levam de 5 a 30 minutos, mas o melhor mesmo é o lavado nasal e também o suave de garganta, onde nós vamos ter melhores amostras, melhor concentração de vírus e podemos realizar o teste de hemaglutinação, neutralização e também o RT-PCR. Existe sim tratamento contra a influenza A. Nós temos diversos antivirais que são utilizados. Eu vou começar falando para vocês da amantadina e da rimantadina. São antivirais, coloquem aí, anotem aí, que atuam somente na influenza A, não atua como antiviral influenza B e C, somente A. E como que eles vão atuar aqui? Eles vão ligar-se diretamente ao canal de prótons formado pela proteína M2 do vírus influenza A. Vão bloquear sua função e provocar uma inibição alostérica. Além disso, ele acaba elevando o pH endossomal. Isso faz com que nós tenhamos uma diminuição na concentração de íons de hidrogênio no local aqui, no endossomo, e, consequentemente, o vírus não consegue se desnudar, não consegue sair, não consegue abrir aqui e liberar o seu RNA. Então, a amantadina e a rimantadina atuam dessa forma, bloqueando o desnudamento viral. Beleza? Anotado? Vamos para os próximos antivirais. Então, nós temos o zanamivir, também temos o oseltamivir, o peramivir e o laninamivir. Então, esses são os outros antivirais. Eles atuam tanto para influenza A, quanto B, quanto C. E eles vão atuar inibindo a neuraminidase viral. Então, o que acontece? O vírus ele precisa dessa neuraminidase viral para formar aqui, ó, o brotamento, digamos assim, para sair da célula. A partir do momento que nós bloqueamos essa ação, né, que o medicamento bloqueia, o vírus não consegue se clivar na superfície celular e o envelope nucleico não é formado. Isso faz com que a hemaglutinina viral se ligue nos resíduos
formando um aglomerado de célula e, consequentemente, nós temos a inibição da partícula viral, por causa dessa modificação que esses medicamentos acabam causando. Eu não entrei em detalhe em como ocorre a multiplicação viral, porque é bem parecido com os outros vírus que eu já falei para vocês. Nós temos a ligação no receptor, né? Na célula nós temos um receptor HA, o vírus vem, se liga a esse receptor HA, entra, sofre desnudamento, é liberado para o nosso núcleo, onde ocorre a replicação viral e ele vai sofrer o brotamento. Então, os antivirais vão atuar no desnudamento e vão atuar aqui no brotamento, onde promovem a agregação das partículas virais que, consequentemente, não conseguem atuar, não conseguem viralizar, não conseguem contaminar. Aí veio a palavra, contaminar outra célula. A vacina que nós temos hoje é uma vacina de vírus atenuado. Ela é recomendada aqui para o Hemisfério Sul pela OMS na aplicação entre maio e outubro. E nós temos aí uma recomendação para a utilização em toda a população acima de 6 meses de idade. O Ministério da Saúde oferece essa vacina de forma gratuita para pessoas maiores de 60 anos de idade, trabalhadores da área da saúde ou que exerçam alguma atividade que estejam ligados ao atendimento de influenza, também povos indígenas, crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos completos, gestantes, puérperas, portadores de doenças crônicas e também outras condições clínicas. O Ministério da Saúde agora também faz a aplicação dessa vacina em professores, também porque fica em contato com muita gente, né? Então é importante. E alguns alunos, né, quando vão para estágio, também recebem a vacina para proteção, né, de vocês também. As reações adversas, elas são extremamente raras, mas elas podem ocorrer caso a pessoa tenha alguma restrição à proteína do ovo. Então, algumas pessoas têm alergia ao ovo, então não devem utilizar essa vacina, já que nós utilizamos o ovo para produção. Provavelmente vocês devem ter assistido o Final de Semana Fantástico, eles mostraram lá a produção da vacina para a Covid, da futura vacina brasileira, se der tudo certo, é claro, e eles mostraram inoculando no ovo. Então, inocula no ovo o vírus para poder utilizar, né, depois da produção, da replicação do vírus, utilizar algumas proteínas desse vírus para a produção de vacina. Normalmente, as pessoas relatam, logo após tomar a vacina, algumas, é claro, febre, dor, mal-estar, mialgia, dor no local onde teve a aplicação da vacina, dor de cabeça, mas assim, são sintomas leves perto da doença, né? Vocês sabem, nós estamos observando a importância da utilização de vacinas. Vocês já imaginaram um vírus igual à influenza, que consegue sofrer mutações rapidamente? Se nós não tivéssemos a vacina, provavelmente já teríamos outras pandemias. A pandemia da gripe espanhola foi em 1918. Nós tivemos outras epidemias de H1N1, mas se não tivéssemos a vacina, provavelmente teríamos muito mais, né? Então, é importante a utilização da vacina, nós precisamos nos proteger e proteger, é claro, quem nós amamos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Semana que vem eu vou dar uma aula
só sobre vacina. Então, nós vamos falar detalhadamente sobre todas as vacinas do Sistema Único de Saúde e eu vou explicar um pouquinho melhor até sobre a importância da vacinação. Mas é que eu gosto sempre, quando eu faço as aulas, de lembrar vocês que é importante. Então, se vocês conhecem alguém que já pode se vacinar, que já foi chamado, estimulem a vacinação. Beleza? Uma boa semana para vocês e até semana que vem.